Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital e bora para nossa análise diária, galera. Que hoje o dia ele teve altos e baixos, né? Pro câmbio e para bolsa, tá? Pessoal, deixe um like, tá? E compartilhe com um amigo de vocês as nossas análises. Se vocês tiverem dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Então, galera, a gente começa aqui pelo mini índice, tá? Mas primeiro, bora começar aqui, né? Como é que estavam as bolsas, tá? As bolsas elas estão caindo, tá? E isso aqui, depois da abertura do mercado americano, né? A gente viu também que os bondes eles estressaram, tá? Alguém estressou os bondes, né? O de 10 anos, que é o mais importante, subiu, né? 0,52 de 0,46 de alta, né? Tá numa alta um pouquinho mais forte, né? O de 30 anos tá de 0,80, né, de alta. Enfim, isso aqui faz com que as bolsas elas caem, né? As bolsas elas estão caindo, tá? E não só aqui, também aqui, se nós formos analisar, pessoal, aqui na América Latina, eu até coloquei aqui, né? A gente tem aqui a do Chile, a do México e a da Argentina também caindo mais de 1%, tá, galera? Isso aqui fez uma movimentação, eu acho que de devolver, né? Nosso índice ele sentiu, tá? Essa movimentação dos estrangeiros e das bolsas como um todo, tá? Mas começou ali na economia americana, galera. Mas, né, se nós formos ver os nossos juros, os juros, galera, olha só como é que tá os juros aqui. Os vértices, né? Então, nós podemos ver aqui que ele estava negativo no início, mas flat, né? Flat 0,20, 0,10, depois ficou positivo. Isso aqui foi bom pro dólar, tá? E o nosso mini índice ele ficou um pouquinho errôneo. Depois caiu, tá? E aí isso aqui foi um pouco melhor para o nosso dólar, ele chegou num ponto nevrálgico. E para o nosso mini índice, galera, ele começou a subir, pegar uma tendência de alta, né? Ficou até umas 11h40 trabalhando na parte um pouco mais negativa, né? Mas os vértices eles estavam flat, tá, galera? E depois de meio-dia eles começaram a ficar assim, galera, flat, principalmente a ponta longa, né? Até um pouco positiva, mas a ponta curta e média negativa, mas todas estão flat, tá, galera? Então hoje o dia para os juros foi um dia de ele ficar trocando, tá, de lado, mas até agora ele tá flat. Então essas reviravoltas, né, faz com que a bolsa e o câmbio eles possam ficar um pouco positivo, um pouco negativo. Vai depender muito também do cenário exterior, tá? Foi o que aconteceu, o setor de energia caindo, o petróleo caindo mais de 2%, né? A gente viu, principalmente da abertura do mercado americano, tá, galera? Metais também, galera, também caindo, principalmente a prata, né? Deixa eu mostrar para vocês a prata. Tá aqui, né? Caindo 13 de novo, né? Então ela tá renovando a mínima, tá, galera? Tá 13,5, né? Então muito forte, galera. Tá derretendo, né? Deixa eu até colocar aqui para vocês verem, olha só, né? Então prata meio que derreteu, né? Só que, galera, são bilhões, né? São bilhões. 13% de um único ativo, que esse mineral, né? Esse minério, no caso a prata, só que é 1 trilhão, tá? É 1 trilhão de dólares. Então, tá. Mas bora pro nosso mini índice, né? E o petróleo também caindo, né? E o minério de ferro também caindo. Esse setor de commodity, galera, o nosso setor, o nosso índice, ele é commoditizado, tá? Mas nós temos que ver como é que estão, né, as outras variantes nossas aqui, que no caso são as ações, tá? Os ETFs e os índices, né, galera? Os índices. O mini índice no começo do nosso pregão, ele começou, né, sem gap,
Tava aqui no POC ajuste, ficava aqui, não pegava uma movimentação interessante, mas aí eu comecei a ver, né, que o nosso juros ele tava caindo, né, galera? Aliás, subiu, né? Ele começou a subir. E isso aqui meio que impactou a minha análise aqui, pelo menos nessa subida, tá? Então, eu achei interessante essa venda para já vir buscar o POC e o ajuste de novo. Ele poderia vir cair, tá, galera? E fazer e renovar essa mínima aqui, né? Então, eu tava esperando um movimento desse por causa das commodities, tá, galera? E do nossos juros, tá? Então, juros meio que subindo, né? Flat. Começou negativo, mas começou a ficar positivo. Os commodities caindo, né? Isso aqui dá um sentido para nossa bolsa, né? Que de queda. Mas na abertura do mercado americano, então eu entendi essa venda seria bem interessante, tá, galera? Essa venda aqui eu achei bem interessante, já para trazer para essa pro POC e pro ajuste, né? Mas o que aconteceu? Os players defenderam, né? E defenderam aqui de novo, ó, no POC e no ajuste. Aqui eu já achei essa compra interessante, mas a gente já vai chegar lá, né? Então a gente tem aqui, né, a abertura do mercado à vista, olha só, né? Então a Petro e a Vale, elas já estão caindo, né? Porque os minérios caindo, o petróleo caindo, é difícil, né? A Petrobras até ficou um pouquinho mais flat, tá? Ela tá caindo um pouco menos, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui na Petrobras. Tá caindo quanto? Deixa eu ver aqui. A Petro tá 0,51, né, de queda. E a nossa Vale aqui tá 1,54 de queda, né? Então quando cai os minérios, né, dificilmente eles conseguem subir, tá? A não ser que seja algum drive doméstico, tá? Mas nessa situação no que os minérios eles estão caindo, né, de forma forte, então as nossas ações elas ficam negativas, né, galera? Elas tendem a ficar bem negativas, né? Tá, mas aqui a gente tem os nossos índices, né? E as outras ações performando para alta, tá? Então isso aqui fez um movimento nosso que eu achei, tá, achei interessante, né? Que ele começou a ficar fazendo essas movimentações mais fortes na compra, né? Então a gente tem uma movimentação na compra, tá? E daqui, galera, eu achei que o cenário ele estava um pouquinho mais obscuro, tá? Mas aqui estava um pouquinho mais tendência para compra, tá? Porque a gente viu que o cenário ele estava realmente em queda, né? Ele estava em queda, mas não importa, tá? Não importa. Olha só o nosso saldo, né? O fluxo de dinheiro, praticamente todo comprador, né? Só com a abertura do mercado americano, né? Que ele come realmente que a gente virou de lado, tá? A gente virou de lado. Mas mesmo assim, ainda deu uma compra na abertura do mercado americano, né? Que a gente tem aqui, tá? Então a gente tem aqui abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. Aqui foi um sentido um pouco mais comprador, né, galera? Só que para mim a melhor compra foi essa aqui, tá? Por quê? Carrega a liquidez, né? Então a gente tem uma liquidez aqui, olha só. Quando o mini índice ele puxou essa liquidez, né, para cá, ele começou a ficar fazendo essas agressões aqui, ó, agressão de compra, descia um pouco, agressão de compra, né? A agressão de compra, ele não tá caindo, né? Que cenário é esse que ele não tá caindo? Então a gente se rende, tá? E vira para compra. Só que a gente tem que achar um local para entrar, né? Então por isso que é muito importante o trade location, né? E o price action, né? Então essa movimentação, quando ele volta nessa liquidez aqui já era para venda, né, galera? Aqui já não tinha mais dúvida, né? Porque olha só, topos e fundos ascendente. Então ele não está subindo para cair, né, galera? A não ser que aconteça uma outra coisa. Então essa movimentação dessa liquidez, quando ele toca aqui e faz esse insight, aí eu achei bem interessante vir fazer essa compra, tá? E o alvo aqui já seria no 184,500, tá? Porque eu falo aqui para vocês, né? A gente tem sempre que fazer ter um alvo, né? Ter um alvo no 500 em 500 e em 1000 aqui no nosso mini índice, tá?
Então chegou aqui, já daria para fazer a parcial e trazer para o zero, né? E aqui uma segunda parcial, né? Ele foi até mais, eu achei que ele ia chegar ali no 185 mil, ele não chegou, né? Bateu no nosso índice de volatilidade aqui, da terceira 1 hora de mercado, né, galera? E depois voltou tudo. Quando ele voltou tudo, tava esperando uma situação de compra, tá? Então ele veio nessa liquidez aqui, ficou trabalhando aqui. Aqui, galera, eu achei, né, que seria possível uma compra, mas ela ia ficar aqui, olha só. Daria para sair num zero, tá? Ou levar um stop. Mas essa aqui, para mim, eu acho que de compra hoje foi a melhor, né? A mais fácil. Quando ele voltou nesse local aqui onde os players defenderam na primeira 1 hora de mercado, né? 1 hora, 40 minutos na primeira 1 hora de mercado. Só que era para trazer para essa liquidez aqui e para mim esse alvo estava bem interessante, né? No 183 de 300. Por quê? Porque estava virando, né, galera? Daqui para cá a gente começou. Aqui foi o cenário de compra, tá? Aqui foi o cenário de compra. Aqui estava até um pouco mais duvidoso, mas um pouquinho mais para compra. Aqui foi a compra, né? Aqui foi a compra e aqui foi o desmanche da compra, né? Começar a entrar vendido. Mas mesmo assim estava interessante de entrar aqui, né? Para trazer pelo menos para essa liquidez, tá? O alvo seria isso aqui, não tentaria carregar porque aqui realmente, galera, mudou, né? Aqui a gente viu que teve um arrefecimento, né? A gente teve um arrefecimento e eu acho que o mercado ele não sei se ele vai conseguir renovar, tá? Porque o cenário exterior agora ele tá pesando, tá, galera? Então, basicamente foi isso para o nosso mini índice, tá? Mini dólar, galera. Opa, deixa eu trazer aqui o nosso mini dólar. Dólar, pessoal. Então, nosso dólar, ele teve uma movimentação bem interessante, né? A gente viu aqui que sem gaps, né? Eu acho que teve um gap de 5 pontos, mas ele voltou já aqui para nossa média, né? A gente tem aqui a nossa média. Então, a gente tem aqui a máxima do CME, mínima do CME, POC e o ajuste, tá, galera? O BRLT, tá? Taxa máxima de câmbio aqui, a taxa mínima de câmbio estava mais embaixo, tá? Mas não é tão interessante ficar olhando para essa taxa máxima de câmbio logo nos primeiros dias do contrato, né? Que eu já expliquei isso aqui para vocês em os vídeos mais detalhados, né? Então, a gente viu essa movimentação, né, do câmbio ele ficando meio que zerado aqui, mas depois ele começou a subir, né, galera? E começou a subir, né, e buscando principalmente o ajuste, tá? E a máxima da CME. Ele não deu uma chance, né, de entrar, mas na venda aqui, galera, e aqui eu mostro para vocês, olha aqui o 300. Para mim essa foi a melhor venda do câmbio, tá? Essa aqui foi a melhor venda do câmbio. E a do jeito que nós gostamos aqui, né? Que ele sobe só numa. Ele não fica aqui lateralizando para vir romper, né? Quando ele fica fazendo ele fica lateralizando, principalmente aqui mais perto, né? Em 5 pontos, ele vem para romper, né? Então, quando ele sobe só numa, é bem interessante essa venda, né? Bem interessante, pelo menos mais na modalidade scalp, tá, galera? Então, dava para ter vendido aqui, né, no 300 e ter feito uma parcial pelo menos no preço futuro, porque eu não sei se ele vai subir novamente para vir romper, né? Também nós temos que ver, tá? Nosso DXY, pessoal, nosso DXY ele tá numa leve alta, tá, galera? Ele tá numa leve alta, ele tá nesse mesmo parâmetro aqui, nesse mesmo range onde ele estava aqui na abertura de mercado, né? Aqui a abertura de mercado ele tava 0.18, 0.19, 0.15, né, de alta. Mas também eu quero salientar os nossos pares de moeda, tá? O que aconteceu? Tava um pouquinho obscuro, tá? Mas agora eles estão ganhando, né? Antes, né? Na pré-abertura de mercado, os pares eles estavam ganhando, mas estava um pouquinho mais flat, tá? Então nós estávamos meio que 0 a 0 com as moedas emergentes
e estávamos perdendo para as moedas mais fortes, tá? Só que depois eles começaram tudo a ficar bem positivo, tá? E essa aqui foi essa corrida aqui, né? Foi justamente essa corrida com um câmbio que ele meio que age habilitado com as outras moedas, né, galera? Mas só que ele é o mais forte, né? A gente tem que entender que o dólar é o mais forte, tá? Então ele começou a devolver, né, parte dessa movimentação, e os outros pares eles também começaram a ficar flat, tá? Então teve uma hora aqui que nós começamos a ganhar das nossas moedas emergentes e começaram a devolver aqui. A gente está até ganhando, né? Por exemplo, dali libra esterlina, né? A gente está 0,32, né? Tá caindo 0,32 de queda. O euro tá 0,39, né? Tá ganhando aqui do nosso real. O iene chinês, iene japonês, né? Tá 0,29. O iene, aliás, o franco suíço tá ganhando, né? 0,33, enfim. Essa movimentação, né, as outras moedas elas tiveram um arrefecimento ou começaram a perder. E aqui foi um pouco mais interessante, né, porque a gente tem a primeira Petax futura, né, segunda Petax futura, terceira Petax futura, tá? Então essa escadinha aqui, né, ela, no meu entendimento, tá, galera, fez uma certa movimentação de que o dólar ia cair, tá? Mas depois a gente teve a reviravolta aqui, né? Nós tivemos uma reviravolta, porque ele fez 3 petax, né? Então é bem verdade que ele jogou essa liquidez e não estava bem definido, tá? Depois que ele fez a primeira petax e ficou trabalhando aqui, né? Ficou trabalhando e não conseguiu buscar o primeiro spot do dia, tá? Mas conseguiu buscar o segundo, né? Então depois dessa movimentação que ele voltou aqui, buscou o segundo spot. Aqui a gente tem os dois spots, o segundo e o terceiro spot. Deixa eu até mostrar aqui para vocês na nossa planilha, né? Só que a gente teve uma movimentação bem interessante que ela devolveu praticamente toda, né? Então o preço futuro ele meio que lavou, né? A gente teve essa lavagem aqui de liquidez que muito me indica, tá, galera? Para mim 11:40 é que nós temos leilão de linha, tá? Então tem acontecido isso às vezes no nosso câmbio, tá? Então tem que ficar ligado aqui 11:40, né? 11:40 geralmente terça-feira, né? Terça-feira nós temos o leilão de linha, que é pós-fixado e o pré-fixado, terça e quinta-feira. Hoje, quinta, né? Foi justamente onde o mercado ele mudou a posição, né? Terça-feira tivemos algo também interessante, né? Aqui o quarta, terça, né? Então terça-feira aqui 11 e pouco, né? A gente já viu 11:40, né? Tá aqui, né? Então 11:40 o câmbio ele mudou meio que de direção, tá? Isso aqui pode ser, né, nosso leilão de linha, tá? Pode ser do nosso leilão de linha. Às vezes o câmbio ele muda de direção, né? Então ele está fazendo esses movimentos, né? Então sempre ficar ligado na segunda, na terça e na quinta, que a gente tem leilão de pós-fixado e pré-fixado. Nós podemos ver mais tarde lá no Sisbacen, né? Mas quando nós podemos olhar, o movimento já aconteceu, né? O movimento já aconteceu e é muito caro para nós investidores, pessoas físicas, estarmos por dentro, né? A não ser que nós possamos nos associar a alguma tesouraria aí, né? Mas até então é muito caro mesmo, galera, para saber desse leilão de linha. Se eu não me engano, é uns 30 mil dólares. É por aí, é um preço assim bem caro, né? Que só as instituições mesmo é melhor para elas, né? Faz sentido elas terem isso, tá? Porque elas atuam aqui com de 3 a 25 mil contratos, galera, isso é 1,5 bilhão, né? Isso é 1,5 bilhão. Então é interessante, né? A gente tem que entender essas movimentações do câmbio, porque o câmbio ele é muito técnico, né, galera? Vocês sabem aqui, né? O câmbio é muito técnico. Tem a nossa Petax,
Nós temos aqui a Petax Futuro, ele é o único que trabalha no preço futuro, né? Às vezes busca o preço à vista. A gente tem um ajuste também, né? É bem complicado de trabalhar o câmbio, né? O nosso câmbio, né, é o mais difícil de ser trabalhado. A minha opinião é essa, tá? Até o do México, que tem duas Petax, né? Que se chama Fixing Price, né? Lá fora é Fixed Price. Aqui a gente tem o nosso nome de Petax, tá? Tem duas, né? De resto, os outros câmbios, né, os outros pares de moedas, eles trabalham com uma taxa, né? Tem uma taxa, né? Se eu não me engano é 6 da manhã. Sai com a do ouro também, né? E depois ele vai soltando taxas pequenas, né? De meia e meia hora. Mas depende do câmbio, né? Depende de cada câmbio, ele tem um caso particular, tá? Então, galera, ele fez essa movimentação aqui no nosso aqui, que chegou quase a 0%, né? Na abertura, que é passando a abertura de mercado, só que ele fez essa movimentação interessante aqui, né? Aí quando ele devolveu, quando ele começou a devolver essa parte aqui, eu achei que ele poderia vir cair de novo, né? Cair de novo. Então eu achei interessante, né? Essa possível venda aqui seria bem interessante, né? Então, a mesma coisa, né, galera? A gente do preço futuro ele trabalhou, não voltou aqui, né? Seria mais interessante se ele voltasse aí sim para renovar. Ele ficou fazendo agressão na venda, né? A gente viu os candles aqui com agressão na venda, tá? Mas não é só por si só candles, tá? A gente tem que ver aqui como é que ele tá agredindo, né? Eu gosto mais de olhar pela frequência de mercado, que é de 4 pontos, tá? No nosso campo. Então ele fez essa movimentação, dava para ter aqui tinha um possível venda com já parcial aqui, né? Mesmo protocolo, né? Depois que atinge a mínima, né? Que ele renova, fazer parcial, trazer para o zero. E poderia tirar e depois fez o segundo preço futuro, né? Abaixo. Então quem levou um stop aqui, tá? Quem tentou vender, porque ele fez um gatilho de venda para vir trazer para esse preço futuro, é plausível, tá? Mas depois que ele fez essa movimentação aqui, né, que ele realmente mudou, né? Aí assim, aqui eu entendi que nós poderíamos ter o final, né, dessa movimentação aqui, justamente por causa do nosso leilão de linha, né? Então, aí ele fez essa movimentação, né? Os nossos outros pares começaram a ganhar de novo do real, né? Eles perderam, começaram a ganhar. Então a gente teve uma movimentação bem interessante hoje no câmbio, né? Um dia um pouco mais difícil de ser operado, tá, galera? E aqui já não me seduz mais, né? Não me é mais apropriado. Não teria tanta convicção aqui de comprar, de vender, aliás, de fazer uma venda aqui de novo no nosso 300, tá? Porque ele já veio aqui, né? Tocou. Ele subiu, só que ele não fez uma movimentação tão interessante aqui de venda, né? Ele até fez uma frequência, mas o movimento ele começou a ficar muito forte, tá? Ficou muito forte. E eu não sei, né, se tem algum tipo de movimento que eu não estou entendendo agora no mercado, né, galera? Porque a gente vê aqui, né, as bolsas elas estão caindo mais de 1%, tá? Commodities caindo. Então, tem uma movimentação aí um pouco mais obscura que eu não me senti tão bem, né? Para vender aqui lá no 300, tá? Ou se vendesse ia levar um stop, tá? Mas ele veio aqui, né, na nossa amplitude máxima, né? Amplitude média diária máxima, né, que a gente tem aqui. Opa, deixa eu só dos cliques, isso, tá de 20, deixa eu colocar de 21 pregando, né? Deixa eu aplicar e ela vai carregar, tá? Mas não vai mudar muita coisa, né? Não vai mudar muita coisa, tá? Então, bem interessante, né? Ele calcula aqui, né? Ele vai calculando o nosso amplitude média diária máxima e essa aqui seria a mínima, tá?
Então ele fez essa movimentação, né? Fez o nosso preço futuro, tá quase buscando o preço à vista, já interagiu com o preço à vista, provavelmente ele pode vir aqui, tá, galera? Fazer esse toque, ontem ele fez esse movimento, tá? Se não me engano, ele veio aqui no preço futuro e subiu de novo para vir romper a máxima e fazer o ajuste aqui perto da máxima perto da máxima da manhã, né? Que a gente tem uma manhã aqui até meio-dia, até 1 hora, né? Então a gente tem uma máxima até 1 hora, a gente pode classificar isso aqui como manhã, né? Ou até meio-dia. Enfim, né? Eu sei que ele passou, tá? E fez essa movimentação. Esse aqui é o nosso preço futuro, tá? Então ele veio do preço futuro e novamente, né? Quem especulou na compra para já vir retomar a máxima, ganhou alguns pontos aqui, né? Ganhou uns 10 pontos. Aqui novamente de novo ele pode fazer o mesmo plano, né, galera? Então o trader ele tem que ser bom em montar cenários, né? Então ele pode performar fazendo o mesmo cenário, mas fazendo essa leitura correta de cada ativo, né? Porque aqui ele fechou a simetria, deixou o preço futuro dentro das médias contratuais, né? E da média do nosso dia, né? Então aqui ele vai parar um pouco, trabalhar e resta esperar até 3 horas para ver onde ele vai fazer o ajuste. Muito provavelmente ele vai fazer o ajuste acima do preço futuro, mas eu acho que até o 310, né? Bora ver o que ele vai fazer. Então, galera, é isso, tá? Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!